Olá, pessoal. Tudo bem? Chegamos à nossa aula 13. Como montar uma argumentação. E aí, a gente tem que desfazer alguns mitos. Argumento e argumentação são duas coisas completamente diferentes. Argumento é a peça que nós usamos, é a ferramenta que nós utilizamos para fazer a defesa de algo. Argumentação é um processo no qual a gente utiliza essa ferramenta adicionada a uma questão de análise, a um porquê, a uma justificativa, tá certo? Então o que a gente vai ver agora é como montar o processo de argumentação. Ou seja, para nós que vamos fazer a redação do Enem, nós vamos montar os parágrafos intermediários. Como fazer isso? Como ter a ideia? Como estruturar? Estruturar até a gente já viu lá na aula 8, não é isso? Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer, lembrar destes procedimentos. Esses procedimentos, eles fazem parte da minha capacidade de montar o processo de argumentação. Vamos lembrar que argumentar nada mais é do que defender. A argumentação é como eu vou fazer essa defesa, tá certo? Então, quais os elementos? Quando eu faço esses procedimentos, eu começo a organizar essa argumentação para montar no papel, beleza? Então vamos lá. Primeira coisa, ler e reler a proposta temática, tá certo? Ler e reler a proposta temática. Para quê? Para que eu possa fazer um bom entendimento, para que eu possa ter um bom discernimento das minhas opções. Sobre o que eu posso falar. Se a gente for pegar os últimos temas, nós temos sempre que lembrar que existe um item, uma ferramenta, que é uma pegadinha do INEP, da FUNESP, né, nos últimos anos. A palavra-chave. A palavra-chave ela tem mudado o foco, o entendimento, inclusive do que eu posso utilizar do meu eixo temático. Como a gente apresentou lá na aula 3. Tá certo? Então essa palavra-chave, ela precisa ser compreendida. Ela pode ser desafios, ela pode ser a importância, ela pode ser a persistência, ela pode ser as implicações, tá certo? Então eu tenho que delimitar bastante isso e ler e reler a proposta temática vai me dar um bom entendimento das minhas opções, tá certo? Então, primeiro procedimento, primeira ação que eu devo ter. Ler e reler a minha proposta temática. A partir daí, eu vou interpretar os textos motivadores, os textos de apoio, aqueles que acompanham a proposta temática. É óbvio que esses textos de apoio, eles vão nos dar um direcionamento, ou seja, se eu não tiver pensado muito e já aberto um leque para que eu possa escolher, eu vou acabar sendo um pouco induzido a ir por essa interpretação que eu vou fazer dos textos motivadores, dos textos de apoio. Então, como que eu evito isso? Entre a dica 1 e a dica 2, eu vou fazer um negócio chamado brainstorming, tá? Que é, eu vou fechar a minha prova e na capa, naquele espaço da capa, eu vou começar a escrever tudo que me vem aleatoriamente a partir do meu entendimento da proposta temática. Ou seja, eu leio e releio a proposta temática para tentar ativar o meu cérebro de uma forma que eu consiga colocar ali espontaneamente, sem nenhuma reflexão prévia, o que eu posso escrever, qual o conhecimento que eu tenho. Quando eu faço isso e depois faço a leitura e a interpretação dos textos motivadores, eu apenas vou fechar lacunas, eu vou completar lacunas, tá certo? Daquele meu pensamento que porventura não tenha ficado mais claro e mais objetivo. Então, ler e reler a proposta e depois interpretar os textos motivadores. Vamos lembrar que o texto motivador 1 normalmente é um texto jornalístico, um artigo, uma reportagem, uma notícia, uma entrevista. O texto 2 normalmente é um infográfico, é um texto misto, não verbal e verbal, tá certo? Pode ser uma tabela, pode ser um gráfico, pode ser uma charge até. Tá certo? E o texto 3, ultimamente, vem sendo utilizado um trecho de uma legislação, a apresentação de uma legislação, que você pode utilizar no transcorrer da sua análise, beleza? Bom,
depois de interpretar os textos que acompanham a proposta temática, eu vou selecionar as informações que podem ser aproveitadas para o desenvolvimento da minha argumentação. Que informações são essas? Um fato de domínio público, um exemplo que tenha ampla discussão, um dado estatístico ou uma pesquisa que foi muito divulgada, uma citação de um especialista, ou seja, eu começo ali a buscar informações no meu contexto, no meu conhecimento geral, no texto motivador, que eu possa utilizar junto ao meu argumento para construir o que a gente vai chamar de argumentação. Então, a partir daí, eu já começo a dar forma ao meu texto, ao meu processo de argumentação. Então, leio, releio a proposta temática, faço o brainstorming, interpreto os textos motivadores e aí eu venho a selecionar as informações que desse movimento, desses procedimentos eu consegui constituir. Depois disso, eu vou incluir outras informações que se relacionam ao tema. A condição básica para isso é conhecer o assunto. Perguntas como a que a gente fez lá no início do nosso curso. O que eu sei a respeito disso? Qual a minha opinião sobre isso? Como que isso aconteceu? Se fosse eu a participar desse fato, dessa situação, qual seria a minha atitude? Perguntas, como aquelas 4 que a gente colocou lá nas aulas iniciais, tá certo? Então eu tenho que conhecer o assunto. E aí eu vou incluir algumas informações já utilizando o meu conhecimento geral. Não apenas mais o meu conhecimento específico da atualidade, mas o meu conhecimento geral, tá certo? E aí eu posso trazer inclusive uma alusão histórica, beleza? Uma alusão filosófica, sociológica, antropológica, beleza? Bom, articular as informações contidas no texto e as que você possui na sua vivência e experiência. Aí é que de repente há um complicador, que a gente vai tentar desatar o nó. Eu tenho a informação que vem do noticiário e tem as minhas informações. Qual vale mais? As duas integradas. Eu tenho que saber articular, eu tenho que saber produzir uma argumentação, uma fundamentação a partir dessa articulação das informações, tá certo? Então, fechando aqui o ciclo, eu vou articular as informações trazendo o meu conhecimento da atualidade com o meu conhecimento geral, com as minhas vivências, tá certo? Lembrando que depois dessa articulação, eu vou ter que dar a ela um poder de análise, um poder de onde isso vai levar, o que vai acontecer após disso, qual a consequência disso, o que isso ocasiona, por que isso é assim, tá certo? Então eu tenho que articular, eu tenho que misturar. Então eu vou pegar o meu conhecimento, o fato, o dado que melhor se integre com a minha vivência, com aquilo que eu sei falar bem, que eu tenho segurança para falar, que é o meu conhecimento, é a minha experiência, é a minha vivência, tá certo? Então eu vou articular, eu vou trazer o que outras pessoas dizem, outras pessoas viveram, com o que eu já vivi, com o que eu sei a respeito daquele assunto, tá certo? E por fim, essa última dica agora é enumerar em ordem lógica os argumentos, ou seja, eu vou trazer por ordem de prioridade, aquilo que eu sei falar mais, que eu sei falar melhor, que eu sei fundamentar mais, tá certo? Como elas vão ser organizadas no meu texto? Lembrando que para cada argumento eu vou ter que trabalhar um parágrafo, então eu vou trabalhar ali com 2 argumentos, com 3 argumentos no máximo, e aí eu tenho que ordenar como é que eu vou fazer isso de uma forma mais impositiva, um pouco mais persuasiva do ponto de vista da justificativa, tá certo? Então eu vou enumerar. E aí, essa enumeração de argumentos ela pode ser através da apresentação de causas, das dificuldades enfrentadas, das consequências, das soluções encontradas por outras pessoas, pelo tipo de contexto que a gente tem, que a gente vive, tá certo? O tipo de sensação que a gente tem na sociedade, do ponto de vista coletivo, o tal do inconsciente coletivo, tá certo? É importante prever o que se vai escrever, tanto na cabeça quanto no papel. Por isso que o primeiro rascunho ele pode ser em tópicos. E aí é essa enumeração que a gente está falando, tá certo? Isso se chama planejar o texto, tá certo? Então essas são as 6 primeiras dicas de procedimentos para que você monte a sua argumentação. Serve só isso? Não, não serve.
Vamos trabalhar aqui um pouquinho para que a gente possa ter uma ideia melhor disso tudo que eu estou falando. Pensem bem, essas seis dicas dentro de cada coisinha que a gente vai falar aqui agora. Olha a pergunta aí. É possível encontrar argumentos em campanhas publicitárias? É possível encontrar argumentos em textos literários? É possível encontrar argumentos em obras de arte? Vamos dar uma olhadinha? Olha aqui. Olha essa campanha do Ministério da Saúde sobre a AIDS em 2010. Dê uma olhadinha bem detalhada na imagem, dê uma olhadinha bem detalhada no texto. O texto diz: uma dessas pessoas vive com AIDS e pode não ser quem você pensa. A AIDS não tem preconceito, você também não deveria ter. Quando você olha para a imagem, você vê um rapaz bonito, descolado, de brinco, tatuagem, e um outro mais mauricinho, terno, gravata, óculos, cabelo feitinho, né? Aí você imagina quem é o potencial soro positivo dessa imagem. O rapaz, balada, festa. E na campanha não é. Porque o intuito da campanha é mostrar que a AIDS não tem preconceito, todo mundo é grupo de risco. Então eu tenho um processo de argumentação aí nessa campanha que me fala como lutar, como trabalhar contra o preconceito, contra a nossa idealização das coisas. Então, quando eu luto, quando eu apresento uma campanha dessa, eu tenho todo um processo de argumentação empírico, porque não é só o que está escrito, é o que está sendo apresentado. Nós temos no inconsciente coletivo nosso que a pessoa que é certinha, que tenha um modelo de comportamento, não corre risco. E aí a gente percebe, quando a gente vê os dados, quando a gente vê os números, tá certo? A gente vê que todo mundo é grupo de risco. E talvez até o rapaz descolado, o rapaz da balada, seja o que os jovens dizem, ele é safo. Ele se protege, ele se previne, porque ele está acostumado com isso. E o outro, que é mais certinho, quando vai ocasionalmente na balada, acaba correndo maior risco. Entre outras coisas, a gente tem também as formas de combate, de inseminação da AIDS, que, entre outras coisas, pode ser uma transfusão de sangue. E a gente pensa que apenas a AIDS é uma doença sexualmente transmissível. Então a campanha ela me dá uma reflexão que vai gerar uma argumentação. Então eu posso sim ter de uma campanha publicitária um processo de argumentação. Deu para entender, galera? Tem um materialzinho aí, caso você tenha alguma dúvida, exercite. Eu coloquei aí algumas peças publicitárias para vocês poderem brincar um pouquinho. Show de bola? Bom, mas a pergunta não era só sobre publicidade não. Um texto literário também me fornece argumento? Vamos pegar esse poema de Fernando Pessoa. Eu não tenho filosofia, tenho sentidos. Só não falo na natureza, se não falo na natureza, não é porque não saiba o que ela é, mas porque a amo. E amo-a por isso. Porque quem ama nunca sabe o que ama, nem sabe por que ama, nem o que é amar. Amar é a terna inocência e a única inocência é não pensar. Tenho ou não tenho capacidade de argumentar sobre isso? Nós temos ou não temos? Nossa vida social, nossa vida enquanto ser humano tem muito esse verbo, amar. O que é amar? Amar é conhecer? O que é inocência? O que é o pensar? Será que no amar existe o egoísmo? Você é capaz de permitir, de deixar livre a pessoa que você ama para que ela viva feliz nos braços de outra pessoa? Eu não sou corno, mas é egoísta. Porque ou você tem a capacidade de fazer com que aquela pessoa que você ama se apaixone por você todos os dias, ou você está fadado a vê-la feliz em outros braços. E aí você vai ter que ser
no mínimo, menos egoísta. É uma análise. A gente vai analisar daqui a pouco bem direitinho esse poema. Tem ali um elemento para a gente analisar. Mas pensem, reflitam sobre isso. Beleza? O outro dado que a gente apresentou era de uma obra. E aí eu trouxe a Pintura do Fuzilamento, de 3 de maio de 1808, do Goya. Certo? Essa pintura retrata o fuzilamento de camponeses espanhóis que resistiram à ocupação francesa pelas tropas de Napoleão Bonaparte. E eu trouxe uma imagem que não é de tanto conhecimento nosso, porque a gente vai gerar ali uma argumentação também. Mesmo quando eu desconheço a história, com essa simples apresentação de conteúdo, de definição do que ela emerge. Tá certo? Então vamos lá. Eu apresentei para vocês uma campanha publicitária, um poema e um quadro. Vamos gerar argumento a partir disso? Vamos lá. Quais são os argumentos possíveis? Na campanha lá do Ministério da Saúde, a AIDS pode ser adquirida por qualquer pessoa. Portanto, não se deve ter preconceito contra qualquer grupo social. Aquilo que eu debati com vocês um pouco antes, né, quando eu apresentei lá a propaganda. É uma apresentação. O brasileiro precisa deixar de ser preconceituoso, visto que a AIDS pode ser adquirida por qualquer pessoa, de qualquer grupo social. Olha a campanha lá me dando tese e argumento. Beleza? O poema de Fernando Pessoa, eu posso analisar de que forma? O eu lírico argumenta sobre o amor, defendendo a ideia de que amar alguém não pode ser explicado racionalmente, ou seja, pelo pensamento, mas apenas percebido pelos órgãos dos sentidos. Ou seja, o amor é uma coisa maior do que as palavras. Amor não se define, é o clichêzão lá, se sente, né? É um argumento de Fernando Pessoa. E a pintura do fuzilamento? O pintor se coloca contra a ação criminosa das tropas francesas, uma vez que as vítimas, os camponeses, estão indefesos e em posição de súplica. Em contraste à posição implacável dos militares, que, de arma em punho, percebem não hesitar no massacre. Os braços em cruz do homem que está posicionado ao centro do quadro, prestes a ser fuzilado, remete-nos à ideia de Cristo crucificado, que perdeu a vida injustamente. Ou seja, a velha disputa, a idiosincrasia entre poderosos e pobres. A desigualdade social, uma pintura que traz ali. Quem tem força, quem tem poder, consegue manipular, espezinhar, achacar os mais pobres. Então é necessário, se eu fosse fazer uma tese a partir disso aí, que unida a população reaja. Que é um pouco até do que a gente tem visto nos últimos anos, a ausência do nosso povo lutando pelas coisas que realmente elas precisam lutar. Elas não têm que lutar só quando uma emissora de TV apresenta o posicionamento dela para que a gente lute. A gente tem que lutar a partir do momento que nós achamos que há injustiças, que há coisas erradas. E aí, essa pintura do fuzilamento ela é bem clara nesse processo argumentativo. Deu para entender, galera? Bom, para fechar, argumentar significa convencer, persuadir, induzir. O outro é mudar de opinião, como eu já disse lá atrás, ou apenas respeitar a sua opinião, tá certo? Eu posso levar uma pessoa a concordar com o que eu penso, mas eu também posso levar uma pessoa que discorda de mim a respeitar o que eu penso. Os argumentos validam e reforçam as nossas ideias, aquilo que a gente expõe. E eu preciso, como exemplo de argumento, fatos que possam ser comprovados pela história, pela ciência, pela estatística, por pesquisas, por verdades inquestionáveis. Porque quando você bota, exemplo, a Terra é redonda, ninguém mais tem dúvida disso. No século retrasado tinham, mas agora a gente não tem. Declarações de pessoas renomadas, especialistas naquele assunto,
deduções, comparações, relações de causa e consequência. Isso vai constituir o nosso processo de argumentação. Então lembre-se, isso tudo que a gente fez aqui agora é como você vai montar a argumentação, como você vai estruturar o seu pensamento para levar para aquela estrutura lá da aula 8, tá certo? Então, organize o seu pensamento, vá lá nos procedimentos, façam os exercícios aí que estão no material disponível para vocês, tá certo? Beleza? Galera, eu espero que tenha sido claro, foi assim, uma constante de elementos, mas eu acredito que vocês com calma, assistindo pausadamente, fazendo os exercícios, vocês vão conseguir entender tudo bem clarozinho que a gente tentou mostrar para vocês, tá certo? Tudo que nos cerca, tudo que nós temos como contexto na nossa vida são elementos de argumentação. Lembrem-se disso, beleza? Bom, até a aula 14, espero vocês!